A Vida Além da Sepultura, capítulo 106, subtítulo: Colônias Astrais de Costumes Antiquados. Então vamos a mais uma pergunta ao espírito Atanagildo. Disseste-nos certa vez existirem no astral algumas colônias cujos habitantes ainda conservam seus costumes antiquados, por serem espíritos demasiadamente conservadores. Que ideia poderemos ter dessas colônias? Então vai responder Atanagildo. Recordo-vos que se trata de comunidades de existência transitória em tais colônias, destinadas somente ao aperfeiçoamento de seus habitantes, desencarnados quando excessivamente tradicionalistas, motivo porque tudo ali está disposto de modo a ser alcançada a sua finalidade educativa. Entre suas populações encontram-se caracteres espirituais de todos os matizes, principalmente os espíritos bisonhos, os acostumados aos conventos e os conservadores, ainda presos às tradições antiquadas, mas que merecem o ingresso nas colônias astrais, ordeiras, porque são pacíficos e espiritualmente inofensivos. A fim de ativar-lhes o progresso estagnado pelas tradições do passado, os espíritos de maior capacidade intelectual e dinâmica psíquica misturam-se com esses letárgicos moradores do além e os auxiliam na ascensão sideral. A arquitetura dessas colônias é arcaica e semelhante à de certas civilizações já extintas. Há ocasiões em que os próprios mentores espirituais providenciam certas edificações às pressas de molde antigo, a fim de atender a grupos de desencarnados tão apegados ao conservatismo, conservatorismo ou tirismo, mas está escrito conservativismo, tudo bem, das coisas materiais, que se sentiriam deslocados num ambiente modernizado. Já tenho reparado, outro sim, que em algumas regiões situadas entre a nossa metrópole e a crosta terráquea, edificam-se grandes estalagens de hospitais de emergência nas vésperas de se registrar alguma tragédia coletiva naquelas zonas geográficas da Terra, tais como guerras, revoluções ou catástrofes causadas por convulsões da natureza. Imagine agora, está havendo aquele conflito terrível lá no Oriente, né? Vocês sabem do que eu estou falando, porque estou falando no dia de hoje, hoje é dia 20 de abril de 2026, então vocês sabem que tem um conflito aí. Imagine quanto movimento não tem no mundo espiritual para receber aquela multidão de gente que está sendo assassinada, né, sendo morta nas guerras. Mas vamos lá. Mais uma pergunta. Já assististes no plano astral o desenrolar de algumas dessas catástrofes coletivas? Responde Atanagildo. Pude apreciar os efeitos dantescos de certa revolução ocorrida na América do Sul entre homens do mesmo país. Os trucidados chegavam aos magotes e em desesperada situação de desconforto espiritual. Ainda se lhe viam as auras de cor escarlate brilhante e enodoadas, de onde se desprendiam chamas de fogo geradas pelo ódio que ainda lhes tomava o coração. Relâmpagos fulgurantes de uma cor sanguínea sulcavam-lhe o envoltório da aura conturbada, depois podiam-se ver filetes formados pelas repulsivas toxinas
que escorriam pelo corpo astral, agitado, parecidos a fios de lama deslizantes sobre tecido vítreo. De vez em quando, no meio daqueles espíritos alucinados, que eram recolhidos às pressas pelos espíritos enfermeiros e encarregados dessas tarefas desencarnatórias, percebia-se em alguns certa clareza espiritual. Então eu podia descobrir que se tratava de espíritos caridosos que haviam desencarnado no fulgor da metralha devido ao seu extremado serviço de socorro aos infelizes beligerantes, e não por interesse partidarista. De outra feita, também vislumbrei alguns grupos de almas tranquilas que se uniam à parte sob a lei de afinidade espiritual. Eram seres que haviam sido obrigados a compartilhar da luta fratricida, mas que estavam isentos de ódio, porque preferiam morrer a matar o seu adversário. Estes, pouco a pouco, se engalanavam de luz suave e eram sustentados por outros grupos de espíritos socorristas. Em breve, sob o mesmo diapasão de júbilo, ergueram-se como pluma ao vento, e as suas figuras, sem angústias nem pesares, fundiram-se nas massas evanescentes em direção aos seus núcleos venturosos. Bom, e aqui ficamos, essa foi o capítulo 106 do livro A Vida Além da Sepultura, do espírito Atanagildo, que tem o subtítulo Colônias Astrais e Costumes Antiquados.